iniciando aqui a gravação. Bom, vamos dar início a mais um talk do Grupo de Pesquisa em Finanças Digitais da UFPE. Inicialmente, eu queria agradecer ao nosso convidado, Eduardo Peixoto, CEO do César, que mal acabou de chegar de Portugal, mas a causa era nobre, depois a gente conversa sobre isso. Eu queria também agradecer aos que estão aqui conosco, aos que estão ligados, à Universidade Federal de Pernambuco, particularmente o Departamento de Economia, o Centro de Informática, o César, na sua iniciativa de ativos digitais, o Softex, o CNPq, no Diretório de Grupo de Pesquisa, enfim, a todos que, de alguma maneira, estão contribuindo para que esse grupo surja, já vai fazer um ano em março, e que a gente continue produzindo nessa área bastante nova, que é a de finanças digitais. Hoje a gente tem a grata honra de contar com Eduardo Peixoto, Eduardo, que eu conheço já há algum tempo. Eduardo, a gente vai fazer uma conversa bem tranquila, onde eu imagino que você comece falando um pouco de você mesmo, da sua carreira na engenharia e de como chegou a ser um gestor. Falar um pouquinho do César, desde quando você entrou, chegou a chief designer numa tríade interessante que foi criada no César, um pouquinho da César School e perspectivas no setor financeiro, que é isso que nos une nessa hora. Eu vi que vocês estão com uma parceria com o Banco do Nordeste, então, enfim, esse conjunto de coisas que seria interessante ouvir, principalmente pelo que o César é hoje. Então, como dizia antigamente no futebol, o microfone é todo seu. Tá bom, obrigado aí pelo convite, Zé. Boa noite a todos. Eu estou ainda aqui, estou com problema de internet, estou vendo a melhor posição aqui para deixar o telefone, para ficar com as mãos livres. Eu gosto de falar ao mesmo tempo que rabisco. Então, estou adaptando aqui o ambiente para a gente fazer essa conversa aqui usando o celular mesmo. Eu fiz engenharia eletrônica na UFPE, já faz um bocado de tempo. Eu sou graduando de 87 pela UFPE. Na época era estagiário já da Philips, ali no Curado, né? A gente estava no momento da lei, não era lei de informática, era o da reserva de mercado ainda, né? Finalmente, eu diria, da lei da reserva de mercado. E a Philips tinha, aqui no Brasil, uma fábrica eles chamavam de automação de escritório, né? Equipamentos de automação de escritório, e basicamente eram equipamentos de comutação e equipamentos de transmissão. Tinha uma outra área ali que não estava, acho que não sei se estava na reserva ou não, mas que era bem separado, né, na época que eu comecei, que fazia lâmpada também. Eu acho que era lâmpada automotiva, mas era bem separado dessa parte que tinha, ou fazia, estava dentro da legislação, né, de reserva de mercado. Então, na verdade, nem era a Philips, era a Sul América Teleinformática, era a empresa que detinha aqui no Brasil a tecnologia Philips, e com o fim da reserva de mercado, a Philips foi readquirindo, né? O que é que tinha de interessante ali, né? E eu acho que dei sorte ao começar a carreira naquele lugar. Na época, o setor era muito verticalizado, a gente está falando ali de 87, né? Os PCs, eles começam a se tornar mais comuns, né, aqui no Brasil a partir de 90, eu acho, a internet é só em 95, mas ali em 97,
até as telecomunicações estavam passando por uma transição, né? A gente estava saindo das centrais telefônicas eletromecânicas para as centrais telefônicas computadorizadas, as chamadas centrais de programa armazenado, que nada mais eram do que um computador com uma aplicação específica, uma aplicação voltada a controlar recursos e implementação de protocolos, né, para a realização de chamadas telefônicas, dentro da mesma central ou entre centrais. Tá? E aí a sorte nessa história é que isso era muito verticalizado na época, Zé. O, o, as centrais telefônicas elas tinham tecnologia Philips, desde o componente, né, alguns componentes de comutação, a memória, a placa de circuito impresso de processamento e as placas de comutação e as placas de recursos, como não todas projetadas pela Philips também. Device drives eram escritos pela gente, né? O sistema operacional era escrito pela gente, o compilador, veja que coisa, o compilador, ele era um compilador baseado num padrão internacional chamado TIL, voltado para a área de comutação mesmo, significava CCITT, High Level Language. E era uma linguagem de programação voltada para telecomunicações que tinha uma característica especial para isso. A programação em centrais telefônicas exigia muito paralelismo e muito alocação e desalocação de recursos. Tinha muita competição por recursos. Uma central com 1.500 ramais tinha, sei lá, 5, 6 tons de descarga, um circuito específico para colocar tom de descarga. Então, tudo isso era feito dentro de uma única empresa. Isso aí depois se fragmentou, principalmente com a entrada de programação da computação, né, se tornando mais popular, e cada uma dessas etapas aqui que eu falei virou uma empresa específica. A própria Philips pegou a parte de componente e transformou na NXP, né, uma subsidiária ali da Philips. A empresa que produzia os wafers, né, ela foi spin-offada também. É uma grande empresa hoje, talvez o único fabricante ainda de máquinas para a produção de wafer de CI. A CML, se eu não me engano, é essa empresa holandesa. Então, a gente teve a oportunidade ali e tinha muita tecnologia efetivamente da Philips aqui, tinha uma cooperação muito grande entre Recife e Holanda, né, para o desenvolvimento das centrais. Então, realmente tinha muita coisa que a gente estava fazendo aqui com um time muito menor. Então, dava de manutenção, projetava a placa, né, trabalhava no baixo nível, trabalhava na aplicação, resolvia problema do compilador, né? Então, você fazia ali, estava na vertical inteirinha, que era um time muito pequeno, né? E a gente teve ali muitas oportunidades de também projetar tanto hardware como software. Então, foi uma escola extremamente importante na minha carreira, esse período inicial que eu passei na Philips. Eu fiquei na Philips de 87 até 96. Né? Nesse período, eu trabalhei aqui no Recife, saí um pedaço para fazer um mestrado na Holanda, na TTUE, que é Technische Universität of Eindhoven, a cidade na Holanda onde a Philips começou, né? Ali com o Anton Philips, né? Tem uma estátua lá do Anton Philips na cidade. E foi também um período bem importante para mim, porque era uma cidade muito cosmopolita, o headquarter da Philips estava lá. A Philips era uma das
principais empresas industriais da época, né, concorrendo com GE e com Philips. Então, você tinha a parte de healthcare, a parte de lâmpada, a parte de telecomunicações, health, né? Tudo ali naquela cidade, gente do mundo inteiro. Então, foi uma segunda escola ali, outro período interessantíssimo na Philips, onde a gente estava em contato com muita gente, estudando numa universidade. Dentro da universidade tinha um instituto internacional, que era onde eu fiz o mestrado, no III, que era o Eindhoven International Institute. Nesse instituto, todas as aulas eram em inglês, né? Mas ela era dentro da universidade, então a gente tinha a oportunidade também de estar usando as facilidades da universidade e interagindo com pessoas locais, holandeses, né, ou locais da cidade que vieram para a cidade para fazer universidade, e com todo esse ambiente que existia ali em torno da Philips. O interessante é que o modelo que a gente percebeu lá de ensino, ele era muito parecido com o que a gente faz hoje. Ninguém falava de PBL ainda, mas no meio do primeiro ano, a gente tinha 2 meses imerso dentro de um laboratório da Philips. Eu fiquei no PICEL, que era Philips Components and Application Laboratories of Eindhoven. Então, 2 meses dentro de um laboratório, estudando e aplicando o que a gente estava estudando no desenvolvimento de um produto. E a etapa final de mestrado, né, a gente fazia com a orientação de um professor da universidade, combinada com a orientação de um profissional da Philips, e a gente ficava internado dentro da Philips. Então, na época, eu trabalhei no desenvolvimento de uma camada, de uma rede, na época era pouco conhecida, a gente chamava de Controller Area Network, popularmente chamada de CAN, que depois ficou tão popular na indústria automobilística que muita gente conhece ela como Car Area Network, ao invés de Controller Area Network. E era um barramento com acesso ao barramento priorizado, uma coisa muito parecida com Ethernet, mas com acesso com prioridade, exatamente, e que recursos que eram mais críticos pudessem, quando tivessem necessidade de acessar o barramento para transmitir alguma informação, ele não passassem pelo tempo de ficar fazendo a resolução de contenção do barramento com tentativas e erros, né? Então, é basicamente isso que é a CAN. É uma Ethernet com priorização, um cabeçalho lá do pacote, e aí a própria forma de você acessar o barramento, quem tem mais prioridade, se houver colisão, nem vê que houve colisão. Quem tem menos prioridade vê que houve colisão e sai. Então, esse é o começo da minha carreira, até 91. Terminei o mestrado, voltei para o Brasil, fiquei um tempo aqui em Recife, voltei para a Philips, e depois a Philips, com a abertura, né, a desobrigação com relação à reserva de mercado, a Philips retirou daqui a parte de desenvolvimento, né, concentrou de volta lá na Holanda, fechou a fábrica aqui e transferiu a atividade, o parte da atividade que a gente tinha mais próximo do cliente para São Paulo. Então, a gente entrou num período ali dentro da organização que estava fazendo mais suporte ao cliente do que desenvolvendo, do que efetivamente aprendendo, e foi aí que eu comecei a me desinteressar pela empresa. Eu sempre tive um drive muito grande de estar me sentindo desafiado, e na época o desafio que eu queria eram desafios técnicos, tá certo? Fui alçado ao cargo de chefe de departamento, mas não era efetivamente isso que eu queria. Então, saí a convite de um amigo para ir para uma empresa suíça,
na área de telecomunicações, chamada Ascom, e tive a felicidade também de ter uma carreira interessante lá, aprender muito, um pouco mais como líder de time, sabe, Zé? Eu entrei na empresa como engenheiro de software, mas deu um pepino lá com um time na Rússia, em São Petersburgo, e eu me candidatei para resolver e terminei conseguindo me dar bem com os russos, que não era um negócio trivial não, sabe? Os suíços, eles não estavam, assim, já tinham uma experiência prévia, ninguém queria pegar, eu falei, tá bom, deixa que eu pego, e eu me equivoquei completamente, assim, não tinha morado na Holanda, né? Eu fiquei com a percepção completamente errada de quanto mais ao norte e mais frio, mais formal seriam as pessoas, né? E eu descobri que não, que o russo é um cara, no final das contas, muito mais parecido com o brasileiro do que o português, talvez, tá certo? Porque é um povo de sangue quente, é frio, mas de sangue quente, nervoso, tá certo? Temperamental, né? E no final das contas, eu achei que era parecido com eles e a gente terminou se dando bem, resolvendo a bronca, para uma bronca de projeto, não era um simples bug fix, era uma parte importante num produto que a gente ia lançar, que tinha atraso, a parte de comunicação dos russos com o suíço não era fácil, né? O negócio sempre atrasava, mas a gente terminou conseguindo colocar no trilho, né? E ficou pronto a tempo e a contento para o lançamento da linha de produto, na verdade, será um produto dentro da linha de produto, chamada i4. E aí, quando houve o lançamento da nova linha, o i5, eu fui convidado a ser o Gesamtprojektleiter, que é o gerente geral de software do projeto. E aí já era um projeto com duas centrais, telefone cordless, né, uma tecnologia chamada DECT, e tinha mais dois terminais com fio, que a gente chamava mais ou menos. Então, eram 5 produtos, né, um projeto de 3 anos, que eu topei e foi extremamente interessante, e, assim, aprendi bastante. Aí o time ficou um time que tinha gente na cidade que eu morava, que era Solothurn, tinha o pessoal lá de São Petersburgo e tinha um pessoal também em Cardiff, né, em Wales. Então, eu fiquei orbitando ali entre esses 3 lugares, gerindo o projeto, e foi um período extremamente interessante. A gente está falando aí de 96, né, o surgimento da internet em 95. A central, quando a gente projetou, ela já tinha conexão de voz sobre IP, né, entroncamentos, que a gente chama de ligar uma central para outra usando a internet, porque barateava demais os custos. Naquela época, fazer ligação qualquer lugar do mundo, passando de um país para outro, era muito caro, né? Aqui no Brasil mesmo, de um estado para outro, era muito caro. Então, a gente já começou ali a usar a internet, né, para baratear esses custos, e era uma facilidade que a gente oferecia para quem comprava o equipamento, né? E aí, assim, a família já está de volta, mais para o final, eu vinha e voltava para o Brasil com uma frequência grande, e tinha um compromisso de terminar o projeto. Quando os equipamentos entraram em produção na fábrica, eu voltei para o Brasil, já vinha conversando um pouco com o Paulo Tadeu, que na época estava no SESI, ele já tinha pego o meu currículo, e aí tem uma coincidência de ter apresentado o currículo para Rosana Fernandes, que era da Motorola na época, mas eu já conhecia ela da época que ela era do CPQD. A gente fez um projeto em conjunto, eu na Philips, ela no CPQD, na digitalização da rede de telefonia. Ela trabalhava com terminais e eu trabalhava com o terminador de rede,
né? Então, uma coisa tinha que falar com a outra. E a gente se conheceu ali quando ele mostrou o currículo, o meu currículo para a Rosana. Ela falou assim: Edu? Ah, não quero outro, não. Agora você se ferrou, você vai ter que trazer ele da Suíça aqui para esse projeto, né? Aí Paulo falou: pessoal, mostrei teu currículo para Rosana e agora ela disse que tu tem que vir de todo jeito. Eu disse: Rosana Fernandes? Eu disse: Rosana Fernandes. Putz, cara, manda um abraço para ela, né? E esse mundo a gente vai descobrindo que ele é pequeno, né? Que a gente vai fazendo as coisas, a gente deixa uma mensagem, um rastro positivo, ele retorna em algum momento para a gente. É a mesma coisa se fizer negativo, se fizer ruim também, né? Então é melhor fazer bem feito sempre, Aham. né? Então é esse aí. Depois o retorno aí a entrada no César. Entrei como gerente de projeto para esse projeto com a Motorola. Depois, com o final do projeto, 2 anos depois, fui convidado para assumir a engenharia do César, né? O Só uma César era pergunta, pequeno. Eduardo. Já tinha um vínculo com o SIM? Porque tem um projeto da Motorola pela lei de informática já há alguns anos, né? É esse mesmo? Sim, isso é 2000, final de 2001. Na verdade, o projeto com a Motorola começou em 2002. Tinha um outro projeto já em andamento, chamava Cajava, mas era um projeto menor. Era um projeto, em termos de grana, eu me lembro direitinho, era R$ 400 mil o Cajava. Esse projeto que eu estava assumindo era um projeto de R$ 2 milhões. E Certo. aí a gente teve que importar equipamento que tinha que ter autorização do governo americano, porque era computador de alto desempenho, tal. Tem umas bagaceiras danadas aí. E montar um time que, no caso, para o César era uma novidade. O César foi criado em torno do Java, certo? E esse era o primeiro projeto que o César tinha, que na telefonia, depois do TIL, né, a linguagem de programação que passou a ser adotada foi C ou C++. Ele não tinha ninguém no César que conhecia disso ou queria trabalhar com isso, tá certo? Porque era considerado baixo nível, né, e o pessoal estava ali mais em sistemas, em coisas que fossem de mais larga escala com Java, né? E aí teve que montar time, treinar gente, uma bagaceira, mas deu certo. E depois me chamaram para assumir aí a engenharia do César. Eu não me lembro exatamente até quando eu fiquei na engenharia do César, mas eu acho que foi em 2006 ou 2007, mais ou menos isso, que veio o convite para a gente assumir a parte comercial do César, né? A parte de negócios do César. E eu fiquei meio na dúvida, assim, porque eu gostava de ser engenheiro, ainda gosto de ser, né? Gostava de programar, gostava de ver as coisas acontecerem, e eu falei assim, por que que eu estou recebendo esse convite, né? E, basicamente, a resposta que eu obtive foi porque eu sabia contar como é que as coisas funcionavam numa linguagem que as pessoas entendiam, né? E isso era importante para a área de negócio. Mas só isso, peraí, né? Só que a gente estava vendo aí em 96, eu estou em 87, eu estava quase com 20 anos já, né? De estrada e só em atividades internas, né? E aí bateu a vontade do desafio de conhecer como é que a coisa funciona lá fora, entender mais de estratégia, entender mais de relação entre empresas, de negócio, efetivamente, não só de vendas, né? Vendas eu sempre disse, é um subconjunto de negócios. De negócio é uma coisa bem maior. Então, eu assumi esse desafio aí. Entrei para a FDC, Fundação Dom Cabral, fui fazer um MBA, embora todo mundo já estivesse falando naquela história, naquela época, Mintzberg já tinha lançado O Fim do MBA, né, era um livro clássico dele. Mas tá, beleza, mas eu vim da engenharia, eu preciso entender o que é finanças, o que é marketing, tá certo? Esses fundamentos, certamente, eles não vão desaparecer tão É. rápido, né? Pode ser que o MBA desapareça, mas os fundamentos de negócios não vão desaparecer. Então, fiz a FDC,
Fiquei na frente dos negócios do César até 2019, foi um bocado de tempo, 2018, na verdade, quando houve novamente uma reestruturação, né, pelo conselho. Sérgio saiu e o conselho criou o C-Level com 3 pessoas: Fred Arruda como CEO, Carla Godoy e eu como CDO, Chief Design Officer. Aí, por que Chief Design Officer, né? De novo, talvez um período de aprendizado aí, de estudar um pouco, uma oportunidade de me aproximar um pouco mais dos designers e estudar um pouco mais do design, olhando para a perspectiva de que o que a gente faz é para pessoas, né? Da época que a gente veio, entrou no mercado, o engenheiro ele era muito, como dizer isso, sendo engenheiro, tá certo? Prepotente. Autocentrado, certo? Autocentrado, não, a gente fazia coisas para a gente, né? A gente gostava e fazia, e É depois verdade. tentava lançar no mercado, né? E se não desse certo, era sempre a culpa do marketing. E tudo isso, né, é verdade, Zé, era assim mesmo. E tudo isso mudou muito em função de internet ali, né? Os processos de desenvolvimento de produto, né? Eles começam a mudar ali no começo dos anos 2000, com o Google falando permanente beta, né? Você lançar as coisas mesmo imperfeitas, entender o que é que o teu consumidor quer e adaptar rápido. Tudo isso foi mudando os processos e trazendo a pessoa mais para o centro, né? Os consumidores mais para o centro. Então, foi um período aí que a gente estava lá no C-Level, olhando para essas questões e fazendo ou entendendo como tornar o design mais importante para o César. O design sempre foi importante para o César, mas a gente partiu de uma curiosidade que a gente tem até hoje, eu não consegui resolver, que é por que não tem designers em posições de liderança. Liderança até tem, mas de gestão dentro do César, né? Tem mais engenheiro, gente que veio de uma carreira de engenharia, alguns até de administração, mas o designer não. E a gente viu que tinham coisas que eram quase pré-estabelecidas, talvez preconceitos assim. Os designers não sabiam que eles podiam, tá certo? Ninguém disse para eles que eles podiam, né, concorrer a posições, e eu achava que isso era importante para o futuro da organização, né? A gente ter uma diversidade maior de formações, né, ou de perspectivas mesmo entre as pessoas que estão na gestão da organização. E pelo menos abriu as portas, algumas coisas aconteceram, não está no nível que eu diria que eu gostaria, ou que deveria ser, mas houve algum avanço, né? E aí, com a saída de Fred, 2021, é isso? Não, 2022, desculpa. Final de 2021, ele anunciou que gostaria de sair para empreender, e em fevereiro de 2022 eu assumi como CEO. Então, fazendo 2 anos agora como CEO, eu acho que o que a gente aprendeu lá com os designers, a gente tem aplicado também, fazendo um processo de transformação do César, onde a gente está juntando, combinando com muito mais força a questão de inovação e educação. São 2 coisas que andavam mais separadas dentro da organização, e agora a gente está combinando essas duas. São 2 coisas que separadas, elas têm muito menos força do que elas juntas, e elas juntas dentro de uma única organização tem um diferencial enorme, né? Porque a gente pode, a partir da parte de inovação, levar problemas relevantes para serem estudados. Na parte de educação, a gente pode formar e acelerar mais na direção do que a organização precisa. As linhas de pesquisa que a gente abre lá, elas podem e devem, são combinadas com as necessidades que a gente sente de mercado. Então, tem um bate-bola entre
inovação e educação, que é bastante forte e importante. Eu digo que, no final das contas, o que a gente fez e que a gente ainda está em processo de melhoria é trazer o conhecimento, na verdade, para o centro, né? O centro que se chama CESA, Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. Então, tem o mesmo peso na educação e na inovação dentro da mesma organização. Então, demorado para caramba, não sei nem quanto tempo levou, Não, para você me perguntou excelente. pela história, leva um tempão como esse aí. Não, excelente. Eu fui uma pessoa que acompanhou o César desde a universidade, lá com o Silvio, Fábio, Ismar. Naquela época, era uma salinha de nada ali junto do mainframe do centro, e eu via a coisa evoluir. Depois subiram um andar para fazer uma coisa lá no primeiro andar, um negócio grande, e aí foi exatamente quando a gente estava no governo, entrou em 99 no governo Jarbas, e naquela época se falava muito nas unidades de negócio do César, que deu origem à Vanguard, à Neurotech, enfim, umas coisas interessantes na época que trouxeram a cultura de negócio para dentro da universidade, se bem que o César já tinha uma perspectiva de sair, né, para o mercado. Mas aí, isso aí, eu acompanhei à distância e vendo os projetos que vocês estavam fazendo, mas a grande surpresa foi a César School, ou seja, vocês de fato institucionalizaram esse mote aí que você está dizendo, de aproximar a inovação com a educação, e foram pé dentro, né, com a César School. Fala um pouquinho aí dessa experiência de um centro de inovação, criar um centro de educação, e como está hoje, só para a gente, Legal. os de fora terem uma ideia. Coisa foi acontecendo meio que aos poucos, né, Zé? Você falou aí no começo do César, olhando do ponto de vista de negócio, né, a gente tinha duas bases de sustentação da organização. Uma delas era com grandes empresas, onde a gente estava ali resolvendo problemas com tecnologias emergentes, tá certo? Dessa relação com empresas, algumas vezes havia a oportunidade da gente generalizar uma solução e criar uma startup, né? Que aí é onde está a origem, a gênese de coisas como Neurotech, como Tempest, como Vanguard e outras, né? E esse era o modelo de negócio da gente, o único modelo de negócio. Mais ou menos em 2006, alguma coisa por aí, né, a gente começou a entrar em educação, mas não diretamente com o mercado, né, indiretamente com as empresas com as quais a gente se relacionava, principalmente as empresas que tinham recursos de lei de informática e que precisavam, muitas vezes, formar um grande pool, digamos assim, de profissionais com determinado conhecimento, e conhecimento que não tinha ainda na universidade, o que a universidade demoraria para formar. E aí foi quando, junto com o Centro de Informática, a gente criou o modelo de residência de software, que é PBL na veia, Problem Based Learning, tá certo? É um modelo extremamente interessante que foi obteve muito sucesso, né? A gente criou uma residência primeiro para a Motorola na formação de teste, né, automação de testes, né, foram feitas várias turmas, eu não sei quantas o Centro de Informática chegou a fazer, a gente chegou a fazer, eu acho que 2 turmas, por era mais ou menos 6 meses o período, era uma especialização, né, e eu acho que a gente chegou a fazer, não sei, 6, 8 turmas dessa, ou seja, foi um negócio que demorou uns 4 anos acontecendo, 2 turmas, pelo menos por ano, né? E isso fez com que a gente entendesse melhor de educação de PBL, né? Foi uma oportunidade ali para a gente aprender
um método de ensino que fazia todo sentido, né? Disso a gente criou o mestrado profissional em engenharia de software, mais ou menos nessa época aí também. Aí já foi um mestrado estrito sensu, reconhecido pela CAPES. A gente na época não era uma IES, né? E podia abrir um mestrado, mas não podia abrir uma graduação. Então a gente começou pelo mestrado, abrimos o mestrado tem uma nota máxima na CAPES hoje. 4 anos depois, ou 3 anos depois, mais ou menos, abriu outro mestrado, que era o mestrado em design, né? E aí ficamos um tempo discutindo se fazia sentido ou não a gente ter graduação, né? Enquanto a gente discutia, a gente aplicou no MEC para abrir graduação. Demora um tempão, o MEC vem, aí faz a avaliação da infraestrutura, depois vem uma outra delegação, vem de novo, faz a avaliação do curso que a gente está propondo, era o Ciência da Computação e Design, foram 3 delegações, cada uma faz uma avaliação. No final das contas, ele foi aprovado para abrir graduação, mas mesmo assim a gente não estava seguro se deveria ou não abrir graduação, né? E só numa reunião de conselho, eu acho que Geber já era presidente do conselho, né, que a gente resolveu abrir a graduação de fato, e a graduação ela foi aberta, a gente recebeu todas as autorizações para abrir em 2015, eu acho somente em 2017 que a gente abriu a graduação. Teve alguma preparação, claro, revisão das propostas que a gente tinha feito. Em 2017 a gente lançou o vestibular e abriu a primeira turma. Então a primeira turma a graduar no César School, ela se formou durante a pandemia. Eu me lembro disso, foi exatamente na saída de Fred Arruda, quando a gente fez uma colação de grau remota, né? Porque foi naquele período que estava fechado, a gente não podia se encontrar, né? A primeira turma graduou. As avaliações que a gente tem recebido, tanto de aluno como pai de aluno, né? E depois, um pouco mais para frente, do MEC, né, são muito boas. A avaliação do MEC permitiu que a gente ampliasse o número de vagas e abrisse mais cursos, né? No começo, a autorização é somente para 30 alunos por turma, alguma coisa assim. Então, é muito difícil manter um negócio de educação em 2 turmas, 2 cursos, né? E 2 turmas, cada uma de 30 alunos, né? Alguma coisa assim. Mas aí, depois dessa avaliação, o MEC permitiu a gente abrir, passar para 70 alunos por turma, e abrir mais cursos, né? Então, hoje a gente está com 5 cursos, o Ciência da Computação, o Design, a Gestão de Tecnologia da Informação, o GTI, isso é semipresencial, se não me engano é 25% presencial, 75% remoto, e lançamos, no final do ano passado, o vestibular foi agora, 2 cursos, um é tecnológico, o análise e desenvolvimento de sistemas, mais voltado para a formação de programadores, 2 anos e meio, e o sistemas de informação. Esses dois são noturnos, né? Então, começaram essa semana, na verdade, né? E o ADS, ele está também no programa Embarque Digital, né? Então, uma coisa que é interessante demais, a gente ficou muito contente, porque a gente já tinha um programa de bolsas, no César já temos um programa de bolsas, é o que a gente chama de fluxo, né, onde a gente capta doações no mercado para bancar alunos, são 62 alunos que a gente tinha já no fluxo, as bolsas são integrais, e agora com o ADS a gente está no programa junto com da prefeitura, né, e abrimos 50 vagas para bolsistas via o embarque digital. E os alunos muito bons que estão procurando, César, gente que a nota que tem no Enem passaria talvez até em medicina, viu? A procura está muito, muito grande.
que deixa a gente muito orgulhoso do que a gente vem Aham. fazendo. É um reconhecimento, não Da só formal, qualidade. mas reconhecimento do próprio consumidor, digamos assim, né, da qualidade do que a gente vem fazendo. Muito Mas bem. eu esqueci de falar somente do doutorado, né? O doutorado a Aham. gente abriu em 2019, um pouquinho antes de começar a pandemia, eu acho outubro, e a gente estava abrindo o doutorado também. Foi a último curso formal, eu diria, que a gente abriu. Não, que antes da pandemia, né? Porque depois da pandemia teve o GTI e o ADS e o SI, esses três agora. Não, eu até participei de duas bancas aí desse doutorado, muito boas e interessantes. Uma foi do Domingos Monteiro, da Neurotec, e outra da Mariana, do Porto Digital. Dois trabalhos muito interessantes. Combinar esses dois negócios não é fácil, não, do ponto de vista de gestão, viu, Zé Carlos? A gente tem um negócio que é B2B, né, que a gente conhece desde a origem do César, e tem um outro que é B2C, que é completamente diferente do ponto de vista de gestão. Tem necessidades bem diferentes. Do ponto de vista de oferta, né, para o aluno, ele está próximo de gente que está trabalhando, ter aula com professores que estão em projetos reais, ter a possibilidade de estar ali pertinho, entendendo o que está acontecendo, visitar um projeto desse enquanto está tendo aula, fazer estágio no César, né? Isso é bacana demais, mas juntar essas duas coisas, né, não é fácil. É um desafio de gestão bem grande. Ah, Um imagina. negócio B2C e outro B2B. Não, eu estava, antes da gente começar, conversando aqui com o Jamerson, que é, a gente, infelizmente, ainda não tem no Brasil políticas de alavancagem desse setor de uma maneira mais robusta. E o que a gente vê são as instituições fazendo o que elas conseguem fazer e não orientado para alguma coisa mais formal, com horizonte. Agora estão falando de missão, enfim. Eu queria que você falasse um pouco, eu não sei se você pode revelar, mas você me confidenciou 3 ou 4 áreas que você está pensando para os próximos 2, 3 anos, e eu queria que você falasse um pouquinho desse horizonte aí que você está planejando. A gente tem o escolheu como foco de atuação, né, quatro setores bem relevantes da economia. A gente está falando de óleo e gás, que é um setor que passa por transformação em função das energias renováveis, né? A pressão dos países e das pessoas por energia limpa, maior sustentabilidade. Então, tem oportunidades muito boas ali de inovação, tá? O setor financeiro, né, nem precisa dizer que está em profunda ebulição, né, por conta das tecnologias digitais emergentes ou não, ou daquelas que a gente já sabe agora que são maduras, né? O setor de energia elétrica, voltar de novo aí para a energia e com foco maior na energia renovável, e a educação. Né? A educação é o quarto setor aí que é extremamente relevante, ou talvez deveria colocar como o número um, né? O setor da educação. São esses quatro aí que a gente tem colocado um foco na atuação de negócios do César. E a expansão internacional, fala um pouquinho. Você acaba de chegar de Portugal, a gente tem ouvido aí na mídia que o Porto Digital, o César, estão todos aterrados agora em Portugal. Como é que está isso? Como é que você está vendo essa perspectiva de internacionalização? O que a gente busca, né, Zé, eu estou há 22 anos no César, né, e você viu o César talvez começar antes de mim, porque na época que o César começou, eu estava morando na Suíça. Quando eu cheguei no César, era um negócio que tinha no máximo 150 pessoas, entre 100 e 150 pessoas.
e era uma startup, nada mais, nada menos do que uma startup, né? Essa startup hoje, eu digo, ela é responsável por mais de 1.000 famílias, né? E é uma organização que tem um patamar de faturamento da ordem de 350 milhões de reais. Não é mais uma brincadeira, né? E até pensando na responsabilidade que a gente tem, não só com colaboradores, mas com o desenvolvimento local, que sempre foi a proposta do César, com transformação das pessoas e do ambiente onde a gente ocupa, essa organização ela precisa ser mais resiliente, mais adaptável. E até bem pouco tempo a gente tinha uma dependência muito grande de um incentivo. O incentivo era a retomada da reserva de mercado chamada de lei de informática. E a gente vinha se preparando, né, na verdade, para se tornar mais independente, digamos assim, da lei de informática, né? O foco nesses 4 setores aí, mais a internacionalização, não é só Portugal, a gente também tem uma presença hoje nos Estados Unidos, né? A gente tem um grau de dependência hoje de lei de informática muito menor do que ele já foi no passado. No passado ele chegou a 80%, no passado estou falando 2006, chegou a 80%, depois caiu, ficou em torno de 70% ali, mas muito tempo, até bem pouco tempo, eu diria até 2 anos atrás, 70% da receita do César proveniente de lei de informática, né? Ano passado, essa contribuição de lei de informática ela já foi de 50% somente, né? E a previsão, a expectativa da gente, que a gente está olhando aqui para o orçamento de 2024, vai ser 1/3 somente da receita da organização, né? Então, o que a gente está falando aqui, quando a gente fala de internacionalização, de olhar para esses outros mercados e ter esse foco, é o drive de diversificação, né? Tornar o César uma organização mais resiliente às dinâmicas de mercado, às incertezas e instabilidades, né? É isso que a gente está fazendo. César School uma outra coisa, com outro modelo de negócio, a parte de educação, né? E tem um componente forte nessa diversificação, né? Junto com um foco nesses mercados e na internacionalização. A gente olhou para os Estados Unidos como sendo uma oportunidade na parte de projetos de atendimento, projetos de inovação, atendimento a grandes empresas, tá? E Portugal, mais com foco ali no mercado europeu também, mas o principal olhar é para os fundos europeus, onde a gente pode captar recurso para inovar, para fazer P&D efetivamente, tá certo? Tem muito recurso na comunidade europeia para isso. Estando em Portugal, é mais fácil, obviamente, daqui do Brasil você não consegue, se não tiver uma organização na Europa, você não consegue participar da captura desses fundos. Então, é uma oportunidade de buscar complementariedade também em conhecimento, em ampliar a rede de parceiros da gente, né? Hoje a gente conversa com muita instituição portuguesa, algumas europeias também. Então, vai haver uma troca maior, né, de conhecimento e de oportunidades entre a gente e a Europa. E é isso que a gente está buscando aqui e lá. Internacionalizar não é fácil, né? Não é porque Portugal fala a mesma língua que a gente, uma língua parecida, né? Não é a mesma língua exatamente, que a gente chega lá e tem sucesso imediato, né? Outra cultura, os negócios se desenrolam numa outra velocidade, né? Mesma coisa acontecendo nos Estados Unidos também. Então, tem uma fase aí de maturação, de aprendizado, né?
O que a gente está fazendo é levando o que a gente já sabe para lá e olhando para as oportunidades que a gente tem lá para capturar coisas que são interessantes para cá também. Eu sei que você já falou um pouquinho de finanças, do setor financeiro. Eu estou vendo que o Luiz Cláudio está aí, presente aí no talk. Fala um pouquinho do que é que vocês estão pensando, né? É claro que tem coisas de tecnologia, mas é essencialmente novos negócios descentralizados, governança desses novos processos aí. Tem muita coisa surgindo no, no palco aí dos negócios. E como é que vocês estão se preparando para isso? Está falando especificamente do setor financeiro. De setor financeiro, é a essência do nosso grupo aqui, na convergência com o digital. Tá. A gente está no setor financeiro, a primeira experiência da gente no setor financeiro foi com o Banco do Brasil, e agora a gente está com o BNB também. E estamos conversando com vários outros bancos, tá certo? Onde é que a gente complementa, na verdade, o que esses bancos estão tentando fazer? Não só esse, mas de uma forma geral, falando aqui do setor como um todo. O setor passa por muita transformação, certo? Um setor que vem sendo acossado, digamos assim, por fintechs. Fintechs são empresas de software com licenças para atuar no setor financeiro. Então, pessoal que tem uma outra pegada, normalmente muito mais jovem, nasceu num outro momento, né, e entende e vê o mundo de uma outra forma. As grandes instituições financeiras, elas estão aí, vão ficar ainda aí por um bocado de tempo. Eu não acho que esse movimento consegue remover elas de onde elas estão, porque elas são efetivamente muito grandes, mas elas estão se adaptando. Elas estão se adaptando para continuar competindo mesmo com fintechs que têm uma outra estrutura de custo, uma outra velocidade, né? E é um trabalho, eu diria que é difícil, bem difícil, Zé Carlos, porque a startup ela já nasce olhando para o foco num determinado consumidor, tá certo? Ela não está interessada no cara que não sabe usar um celular direito, tá certo? E tem um bocado que é cliente dos grandes bancos que não sabe, né? Tem um celular para fazer chamada ainda, somente, né? Então é mais fácil ser startup ter esse foco inicialmente num nicho de mercado que Oh, deu uma queda aí, deu uma fugida. Ele já estava com a internet sofrida, aí agora. É, o Luiz que está aí, a perspectiva é positiva, não é? De iniciativa no setor. Sem dúvida, Zé. As perspectivas são muito boas e a gente está falando de um setor que está se transformando digitalmente, né? O Drex está aí para... não é à toa. O Drex vai, de fato, abrir uma grande janela de transformação, né? Nós vamos ter essa janela de transformação já em 2024 e o nosso grupo vem acompanhando isso diariamente. E eu acho que isso vai ser uma mola aí de mudança muito forte.
né? Você falar em Drex, falar... O Pix já foi, né? Um Mas a sucesso. gente tem o Drex e tem também, e acredito que o Edu venha comentar isso, ele está voltando aqui agora, as questões de segurança, né, desse mercado. Falar em cibersegurança é um desafio talvez tão grande quanto a digitalização da moeda, porque o Brasil é o maior fraudador, né, do mundo. Em segundo lugar, o México, em terceiro lugar, os Estados Unidos. Então, a gente tem, assim, de nada adianta toda essa transformação sem um forte olhar para a segurança. Mas vou deixar o Edu continuar aqui a conversa dele, que eu só estou de ouvinte. Vai, Edu. Não, é por aí mesmo, assim, mas eu diria que o mato está mais alto ainda, tá certo? Existem várias outras oportunidades onde a gente está trabalhando junto com os bancos, elas não estão diretamente relacionadas com dinheiro digital, nem nada disso, por enquanto, tá certo? A gente está falando do uso de tecnologia, né, para resolver problemas de experiência de consumidor, problemas de seleção do consumidor, busca dentro de site, tem um mato alto, sabe, Zé, assim, que a gente vem trabalhando com os bancos, por enquanto, né, tem toda essa problemática que Bacelar trouxe aí, mas por enquanto não é o que a gente vem fazendo ainda com os bancos, né? Você tem oportunidade de coisas que, por exemplo, em determinados produtos bancários, você tem uma quebra de 40%. A quebra é porque você está vendendo produto para a pessoa errada ou porque a experiência dele ao longo do uso do produto é ruim, né? Então, isso é um problema, o banco não sabe resolver, mas uma quebra de 40% significa que um bocado de dinheiro está sendo jogado fora na captação desse consumidor, ou você não está investindo direito na hora de reter aquele consumidor. Então, o time da gente aí, junto primeiro aí a importância dos designers também, é para mergulhar no problema, tentar entender a origem, quais são as origens, os fatores do que leva a isso a acontecer, né? E aí propor alternativas de solução e a gente experimentar soluções com base em tecnologia da informação e comunicação. E tem muita coisa. Banco é um negócio no país que tem uma margem impressionante, né? Você pode ver a economia varia para cima ou para baixo, o banco dá lucro. Só não dá Então, lucro o banco mal gerido, mas banco bem gerido, né, ele dá lucro, independente da situação econômica do país, né? Mas mesmo assim, tá certo? É um lugar onde você tem muita oportunidade, muito, né, de aumento de eficiência, né, de melhoria de experiência de consumidor, né? O que eu estou falando, tem um mato alto ainda, não estou dizendo que esses outros aspectos não são importantes, claro que é moeda digital, contratos com base em blockchain e outras coisas, elas são importantes, mas elas ainda talvez não sejam o centro da preocupação dos bancos, tá? Mas excelente. seja mais periférica por enquanto. A outra coisa é mais do ponto de vista de tecnologia também, como o Bacelar foi trazendo aí, né? Perguntas que a gente ouve, que a gente trabalha junto, é como é que IA vai afetar o trabalho que a gente tem, como é que eu aumento a eficiência utilizando IA. A gente tem um time também que está trabalhando forte na parte de computação de alto desempenho, né? Isso pode representar uma economia grande para setores como financeiro, que usa a capacidade de processamento e armazenamento
elevados, tá certo? Então, que plataformas, ou que arquiteturas de computadores ou de rede permite que a gente tenha uma eficiência maior no uso computacional e, obviamente, esse aí eu sei que tira o sono de quase todo mundo que está em posição de liderança nos bancos, qualquer um, não só nos que a gente trabalha, mas em todos os bancos, todos que eu conversei até hoje, que a questão é efetivamente de cibersegurança. Né? E é uma pauta de pesquisa também da gente no CESA. Não, e tem um adicional aí muito positivo, Eduardo, é que a gente hoje já tem referências de sucesso, como a Neurotech, a Tempest, a Incognia. Então, são coisas que podem eventualmente atrair mais a meninada para perceber que esse é um setor que tem muita coisa para a gente fazer. Sem dúvida, não. Cibersegurança é hoje talvez a posição mais disputada pelo profissional, mais disputado pelo setor financeiro. Né? O pessoal fala muito de escassez, né? A gente fez alguns cursos junto com a Tempest, cursos rápidos de introdução ao tema, né? Mas a gente tem planos de lançar uma graduação tecnológica, né? Como a gente fez para a ADS, em cibersegurança. Então, quem está ouvindo isso aí, tiver interesse, aguarde. Muito bom. Né? Não tenho o prazo ainda, mas eu acho que não vai demorar para sair essa graduação tecnológica na CESA School. Eduardo, eu já tomei muito seu tempo, foi uma hora muito proveitosa, me lembrei de várias coisas aqui, anotei outras. Eu agradeço enormemente a sua atenção, ainda, eu acho que está no fuso horário aí de Portugal, e estamos juntos, vamos em frente aí, eu agradecendo também aqui os que participaram do toque, e você quer dar as suas palavras finais? Agradeço aos ouvintes, aí agradeço o convite, né, a oportunidade aqui da gente estar falando um pouco sobre a gente, sobre a instituição de referência em inovação e educação, que é o CESA, né, e quem quiser continuar, manter o contato, tiver perguntas, procura a gente no LinkedIn, né, eu estou lá, respondo rapidamente aos que nos procuram, tá bom? Então era isso, obrigado. Muito obrigado a todos, boa noite. Tchau, tchau. Até a Obrigado, boa próxima. noite, pessoal. Um abraço.